Vamos ler aqui o que o salmista tem a declarar e aquilo que nós podemos aprender da palavra do Senhor nessa noite. Salmo 101, vamos ler do 1 até o 8. Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vamos orar mais uma vez, se você puder, feche seus olhos. Peça para o Senhor falar contigo, peça para o Senhor abrir sua mente, peça para Ele abrir o seu coração, peça para que você possa estar atento e que nada venha desviar você desse momento, para que você possa ser abençoado e realmente ser transformado. Paizinho, nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco, que as nossas mentes sejam cativas do Senhor nesse momento, que nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, para podermos sermos transformados e para que a nossa vida tenha significado, para que a gente possa também aplicar, Deus, todo esse conhecimento adquirido através da Tua palavra em nossas vidas e podermos também tocar a vida de outros. Que o Senhor possa falar conosco. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para entendermos o texto e precisamos também da ajuda do Teu Espírito Santo para vivermos todos os dias na prática essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu gostaria de falar nessa manhã sobre atitudes que nós precisamos ter para alcançar o sucesso. Atitudes que precisamos ter para alcançar o sucesso. E se nós formos em uma livraria, qualquer livraria que seja, cristã ou não cristã, nós vamos ver uma abundância grande de livros falando sobre alcançarmos o sucesso. Livros, por exemplo, com o título de 12 passos para conquistar a sua independência financeira. 5 passos para ser bem-sucedido no seu trabalho. Livros, por exemplo, que falam sobre os relacionamentos que nós temos dentro da nossa família, com as pessoas que nos rodeiam. Livros, inclusive, que nos ensinam como ter sucesso na vida eclesiástica e ministerial. Eu mesmo estou lendo um livro cristão, mas que tem esse viés de autoajuda, que fala sobre os 5 passos para você viver o melhor ano da sua vida. Um livro que é cristão, mas que tem esse approach também para nos fazer sairmos do nosso lugar, não só vivermos a teoria dentro de nós, mas colocarmos essa teoria para fora de nós e vivermos ela na prática. Porque muitas vezes, na prática, a teoria ela se transforma e ela acaba sendo diferente daquela que nós aprendemos. O certo é que muitas vezes nós nos focamos somente nos livros, somente nas palestras, muitas vezes nas pregações, e nós esquecemos de ir diretamente na fonte. E está aqui um salmo que é a fonte para nós tirarmos ensinamentos necessários para nós vivermos de forma bem-sucedida. Davi aqui não está falando de riqueza, Davi aqui não está falando de sucesso mundano, Davi aqui não está falando de fama, Davi aqui está falando de atitudes que ele estava determinado a tomar para ser um rei bem-sucedido, para ser aquele homem segundo o coração de Deus. Nós muitas vezes não temos nada para administrar, muitas vezes não temos nada para governar, mas nós podemos tirar lições que são importantes para o nosso dia a dia, para vivermos da maneira correta e agradarmos o Senhor. Amém? E nesse salmo aqui nós aprendemos justamente isso, virtudes para uma vida pessoal bem-sucedida, segundo os padrões de Deus. Esses livros cristãos, com viés até mesmo de autoajuda, nos ensinam a ter vidas bem-sucedidas segundo o padrão de Deus.
mas muitas vezes as pessoas têm corrido atrás simplesmente da ajuda que elas mesmas podem trazer para a vida delas, esquecendo que existe um Deus lá no alto que deseja nos ajudar diariamente. E quando nós vamos somente para esse lado, nós começamos a correr atrás de coisas que não são importantes para Deus, coisas que até mesmo podem nos desviar dos propósitos do Senhor e tirarmos os nossos olhos desse Senhor que quer nos ajudar todos os dias. Além de nos ajudar, Ele quer ter relacionamento conosco, um relacionamento estreito. E o que eu vejo nesse salmista aqui, em Davi, é que ele buscava ser bem-sucedido naquilo que importava. Porque como nós já conhecemos aquela famosa frase do C.S. Lewis, se não for uma coisa que tenha importância eterna, infelizmente será eternamente inútil. Precisamos, então, focar os nossos olhos nos ensinamentos da palavra do Senhor, seguirmos o exemplo de Davi para sermos bem-sucedidos na coisa certa, que é fazer aquilo que Deus nos pede, obedecendo em todo momento e agradá-lo, para um dia também podermos desfrutar com Ele por toda a eternidade. Porque se nós formos bem-sucedidos naquilo que não é importante para Deus, será um fracasso tremendo. Agora, sermos bem-sucedidos naquilo que importa para Deus, realmente é a vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. Vamos ver então 3 princípios ou 3 atitudes que nós precisamos ter para vivermos realmente uma vida bem-sucedida, para alcançarmos o sucesso. Preste atenção nessa frase: uma vida de fracasso é aquela que não tem a glória de Deus como objetivo. Então, se você tem a glória de Deus como objetivo, você vai procurar seguir os ensinamentos bíblicos para viver aquilo que Deus quer que você viva e realmente alcançar o sucesso. Porque se a glória do Senhor não for o seu objetivo final, você estará correndo atrás de coisas que perecerão. Você estará fazendo aquilo que a Bíblia diz, esmurrando o vento em uma luta que não vai ter um final feliz, em uma luta que não vai ter um final satisfatório, em uma luta que vai te levar, inclusive, a desanimar pelo caminho, porque você vai se dar conta que você está correndo atrás de riquezas que ficarão por aqui. E a Bíblia nos fala que nós temos que ajuntar o nosso tesouro lá no céu. Isso não fala somente de finanças, fala sobre todas as coisas que importam para nós. Só que a nossa maneira de olhar para a vida e descobrirmos aquilo que importa para nós e aquilo que realmente deve ser importante para nós, deve sempre ter o Senhor como pessoa central, porque aí nós saberemos o que realmente vai fazer sentido e o que realmente importará no final das contas. Primeira atitude, então, que precisamos ter para vivermos e alcançarmos o sucesso: precisamos decidir. A decisão, ela é importante. Nós precisamos, diante dos fatos, tomarmos decisões. E nós tomamos decisões diárias, não tomamos? A partir do momento que nós acordamos, nós temos que decidir. Por exemplo, sair da cama ou permanecer na cama. Certo ou errado? Tem dia que a gente prefere ficar na cama, mas sabemos que precisamos sair da cama, porque senão não teremos o nosso trabalho, não teremos o nosso sustento e poderemos até chatear lá o patrão e ele nos mandar embora ou até mesmo nos dar uma multa. Nós precisamos tomar decisões diárias, por exemplo, escolher aquilo que nós vamos comer, escolher aquilo que nós iremos vestir, escolhermos como iremos para o trabalho. Aqueles que têm carro decidirão se vão de carro, se vão a pé, se vão de ônibus, se vão de bicicleta. Nós fazemos escolhas diárias, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Essas que eu citei são muito fáceis, não é mesmo? Só que para algumas pessoas, até mesmo essas fáceis, às vezes são motivo de estresse. Por exemplo, o Steve Jobs, o criador da Apple, que já faleceu, ele decidiu que ele vestiria sempre o mesmo tipo de tênis, o mesmo tipo de calça e o mesmo tipo de t-shirt. E ele decidiu que esse tipo de tênis seria sempre de uma cor, a calça também de uma cor e a t-shirt de uma cor. Porque assim ele não teria problema em decidir. Seriam sempre iguais as roupas, ele ia lá, pegava, vestia sem estresse. Era uma decisão a menos que ele precisava tomar no dia. O fundador do Facebook, o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele foi pelo mesmo caminho. Ele viu no Steve Jobs uma inspiração, ele falou: eu vou fazer a mesma coisa. Se vocês forem olhar, dificilmente ele está com uma roupa diferente.
Ele escolhe sempre a mesma roupa com as mesmas cores, porque assim ele acha que uma decisão a menos, um estresse a menos, e ele segue a sua vida. Porque existem decisões que são realmente mais complicadas. Por exemplo, quem é casado aqui? Você teve que escolher se você queria casar ou não, né? Tem uns que escolheram certo. Tem uns que infelizmente escolheram errado, e talvez estejam arrependidos até hoje. Existem decisões que são mais difíceis. Quem é pai ou quem é mãe aqui? Se o seu filho não veio através de um acidente que aconteceu, não é? Que às vezes acontece, você teve que decidir, é a hora, é o momento, vamos enfrentar isso, vamos para mais essa etapa. Então tem decisões que são mais difíceis. Por exemplo, aquele que decidiu comprar uma casa, aquele que decidiu trocar de carro, aquele que tinha 2 ou 3 propostas de trabalho e teve que escolher qual iria aceitar. Eu passei por isso durante a minha carreira, e eu vou dizer, às vezes eu orava dizendo, Deus, era melhor ter só uma proposta, porque assim eu ia por esse caminho e não tinha que ficar aqui quebrando a cabeça para conseguir decidir, porque a pior coisa que nós podemos fazer é nos decidirmos e depois nos arrependermos daquela decisão. É ou não é? Mas nós precisamos decidir. As decisões, elas são diárias, elas são importantes. O que aconteceu aqui com Davi? Ele se decidiu. Olha o verso 1 e o verso 2 comigo, o que diz? 1 e 2. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Então nós vimos que aqui ele já se decidiu, louvar ao Senhor em todo momento, em toda circunstância. E o 2 vai nos ensinar o seguinte, atentamente, ou melhor, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele decidiu atentar sabiamente ao caminho da perfeição. E aí ele diz, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa, eu terei um coração sincero. Você vê aqui decisões firmes. Ele decidiu atentar sabiamente ao caminho da perfeição. Ele escolheu andar em perfeição. Falharia, com certeza, mas ele decidiu que se dependesse dele, com a força do Senhor, seria possível viver essa vida de perfeição, imitando ao Senhor. Ele sabe que ele não pode sozinho, por isso ele diz, quando virás ter comigo? Quando você vai vir me ajudar? Porque eu não consigo fazer isso sozinho. E é um exemplo para nós precisamos clamar, pedindo ao Senhor para nos ajudar a caminhar também em perfeição. Mas o que me chama muita atenção nesse salmo é essa declaração, portas adentro, em minha casa, eu terei um coração sincero. Lá fora, as coisas podem ser mais difíceis de serem controladas. Lá fora pode me custar mais energia, mais esforço, mas mesmo assim eu vou perseguir esse coração sincero, eu vou perseguir esse caminho da perfeição. Mas dentro da minha casa é fato, eu não vou deixar nada que me corrompa entrar, eu não vou deixar nada que me tire do propósito entrar, eu não vou permitir dentro da minha casa que o pecado se instale, eu não vou permitir que a perversidade faça parte da minha vida, eu não vou permitir que a injustiça ela more aqui comigo. Dentro da minha casa eu terei um coração sincero. E a gente precisa atentar para isso e seguir pelo mesmo caminho. Todos nós que somos cristãos precisamos ter esse tipo de anseio, precisamos ter essa mesma atitude, nos decidirmos a viver com temor e dentro da nossa casa não aceitarmos nenhum tipo de situação que nos tire da presença do Senhor, que nos faça perder a sua presença, que nos faça perder a sua ajuda, que nos faça perder o Senhor de vista, porque o pecado nos separa dele. Se nós deixarmos o pecado se instalar, a maldade se instalar, a perversidade se instalar, a injustiça se instalar, nós caminharemos lentamente para longe do Senhor. E uma vez longe do Senhor, dificilmente nós voltaremos para perto dele. O Senhor, ele está sempre nos buscando, mas também depende de nós deixar se achar pelo Senhor e deixar com que ele nos conduza para perto dele. Davi decidiu não ser um falsário, não ser um hipócrita. Ele decidiu ser uma pessoa verdadeira e decidiu ser sincero. Ele não queria enganar ninguém e ele não queria decepcionar ao Senhor. Por isso que ele diz, na minha casa eu terei um coração sincero, eu não vou ser mentiroso, eu não vou ser hipócrita, eu não vou ser enganador. Eu não quero ser como um fariseu, eu não quero ser um religioso. E como a gente sabe, está cheio de gente religiosa por aí, infelizmente. Você conversa com eles, parecem pessoas que amam ao Senhor, que
obedecem a palavra, que fazem tudo aquilo que o Senhor requer deles, e que o lugarzinho deles no céu está lá reservado, mas dentro de casa são religiosos, porque eles pregam, mas não vivem, eles falam, mas eles não observam, são pessoas que parecem, mas não são. Lucas 11:39 vai nos ensinar a respeito desses fariseus. Jesus diz que eles são sepulcros caiados, por fora muito bonitos, louváveis, mas por dentro eles estavam cheios de maldade e de perversidade. Eles pareciam justos diante dos outros, mas por dentro, no seu coração, eles estavam cheios de hipocrisia e de injustiça. E a Bíblia, depende da versão, vai falar que eles estavam cheios de maldade e de perversidade. Eram pessoas perversas, eram pessoas que até mesmo faziam o mal para os outros. Mas quando nós olhávamos para ela, quando nós conversávamos com elas, nós tínhamos a impressão que eram realmente seguidores do Senhor. O que Davi fez? Ele decidiu, ele se propôs a viver de uma forma sincera e justa em todos os momentos, em todas as situações, principalmente dentro da casa dele. Porque na nossa casa, na nossa intimidade com os nossos, é onde nós nos revelamos mais. A gente às vezes não manda uma boquinha por irmão na igreja, porque vai dar um mau testemunho, mas chega em casa a gente solta os cachorros. Às vezes a gente trata as pessoas bem, mesmo naquele nosso dia de mau humor total, mas chega em casa, muitas vezes a gente se descai e a gente acaba errando e pecando, e depois precisamos consertar as coisas, né? Na segunda-feira nós conversamos um pouquinho sobre isso na aula. Temos que ser mansos, como Jesus, mansos e humildes, e isso está ligado ao nosso coração, mas também à maneira como nós encaramos a vida. Nós precisamos nos propor, nos dispor, e precisamos decidir realmente, em todos os momentos, em todas as situações e em todos os locais, principalmente em nossa casa, fugir dessa injustiça, fugir da mentira e viver em sinceridade para sermos aprovados pelo Senhor. Davi conseguiu fazer isso algumas vezes, a maioria das vezes, portanto, é possível para nós também. Ele foi um homem como nós, se ele fez, nós precisamos fazer. Então, decida agradar o Senhor em todo o momento. Amém? Segunda atitude que eu encontro aqui nesse salmo, no verso 3 e no verso 4, o salmista vai dizer: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. A segunda atitude que precisamos ter é comprometimento, porque simplesmente decidir e não agir não serve de nada. Eu me decido, mas eu não ajo. A minha decisão ela é nula. A minha decisão só tem validade e realmente importância se eu não só decido, mas eu começo a fazer. Se eu me proponho a amar a minha mulher, mas eu não demonstro com as minhas atitudes e palavras, a minha decisão de amá-la, ela não tem importância nenhuma, porque as minhas atitudes não correspondem a essa decisão. Decidir-se, então, é importante e imprescindível, mas é ineficaz se não houver comprometimento para colocar em prática aquilo que foi decidido. Davi, ele sabia que tudo começa no nosso coração. E ele também sabia que aquilo que nós vemos está intimamente ligado com aquilo que nós poderemos fazer. Os olhos e o coração têm essa conexão. Os olhos veem, desejam, o coração começa a trabalhar para concretizar aquilo, para conseguir o motivo desse desejo. Então ele decidiu que ele, dentro da casa dele, seria uma pessoa justa e que viveria em verdade. Mas ele se comprometeu a ficar longe de tudo aquilo que poderia levá-lo para um caminho ruim. Quando a gente vê e a gente se deixa levar por esse desejo, e ele é um desejo pecaminoso, e a gente consuma o fato, nós deixamos de nos comprometer com o Senhor, porque nós começamos a correr atrás daquilo que interessa para nós, esquecemos da voz dele e corremos atrás daquilo que nos preenche e nos satisfaz. Como falamos no início, aquilo que nos preenche, que nos satisfaz, que é fora da vontade do Senhor, é inútil, vai nos levar para um caminho de morte. A Bíblia diz que tem caminhos para o homem que parecem perfeitos, parecem de vida, mas o fim deles leva à morte. Às vezes a gente acha que está caminhando para a vida e para a aprovação do Senhor,
E o nosso destino, infelizmente, é para longe do Senhor, e esse caminho levará à morte. Às vezes o caminho largo, e é o que a Bíblia fala, vai nos levar para a perdição, mas o caminho estreito, ele leva para uma porta estreita, e depois dessa porta estreita está o Senhor de braços abertos. Por isso, precisamos nos comprometer realmente a não deixar o nosso coração vulnerável. Precisamos nos comprometer a não nos colocar em uma posição de vulnerabilidade. Nós precisamos nos comprometer a não sermos atraídos por aquilo que os nossos olhos desejam, e precisamos nos comprometer a não sermos seduzidos ou corrompidos. A Bíblia fala que o Senhor nos dá sempre o escape para toda e qualquer tentação. E a Bíblia também nos diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Portanto, nós decidimos e nos comprometemos a viver uma vida correta diante do Senhor. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o coração que vai fazer você estar perto do Senhor ou longe do Senhor. Por isso, comprometa-se realmente. Davi sabia disso, e ele sabia que se abrigasse maldade no seu coração, ele ia fazer besteira, ele ia fazer porcaria, ele não agradaria ao Senhor. E às vezes nós guardamos maldade no coração, nós guardamos pecado no coração, nós guardamos infidelidade no coração, e nós vamos maquinando isso, e esses planos vão tomando forma, e quando nós vemos, nós já erramos, e aí para consertar é muito mais difícil. Um coração que vive em pecado dificilmente estará disposto a obedecer e agradar ao Senhor. Davi, então, ele se comprometeu a não colocar diante dos seus olhos coisa injusta. Ele diz ali: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Não coloque coisa injusta diante dos teus olhos e não queira conhecer o mal. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que ele caracteriza e ilustra bastante. Muitas vezes as pessoas elas chegam na beira do precipício, porque ali a vista é mais bonita e a selfie vai ser uma selfie que atrairá mais likes e mais views. Só que às vezes a gente passa do ponto e da beira do precipício a gente cai lá para baixo e a gente acaba perdendo a vida. Com o pecado funciona da mesma forma. Existe uma barreira que Deus coloca dizendo: não passe daqui para lá. Só que a gente chega sempre na beirinha, porque ali parece que é melhor, porque ali parece que é mais gostoso, porque ali parece que a coisa tem outro sabor. Afinal, nós não estamos pecando ainda, mas nós podemos passar do ponto, e aí nós poderemos nos arrepender de uma forma bem forte e, infelizmente, eterna, muitas vezes. Amém? Por isso, faça como Davi, se comprometa e não tolere palavras, ações e até mesmo pessoas, quando tudo isso não estiver alinhado com o padrão do céu. O verso 4 fala sobre isso: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. E o 3 vai dizer: aborreço todo o proceder dos que se desviam. Então, às vezes, não são só palavras, não são só pensamentos, não são só ações. Às vezes, são pessoas que estão perto de nós, que nós estamos abrigando, que nós estamos tendo amizade e que tem contaminado o nosso coração e, muitas vezes, até mesmo seduzido os nossos olhos e vão fazer a gente errar e vão fazer a gente caminhar para longe do Senhor de uma maneira, às vezes, até inconsciente e imperceptível. Davi, ele decidiu e ele se comprometeu. É possível. Faça o mesmo. Amém? Faça o mesmo. Estão comigo? Amém? Terceira e última atitude que eu encontro nesse salmo. Verso 5 a verso 8. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que prefere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam
a iniquidade. Terceira e última atitude, depois de nós nos decidirmos, depois de nós nos comprometermos, é nós termos coragem. Coragem para agir e fazer aquilo que Deus espera de nós. Davi era rei. Provavelmente esse salmo tenha sido escrito em agradecimento e em louvor a Deus por ter colocado ele nessa posição. Dizem os estudiosos que esse salmo foi escrito logo nos primeiros tempos de Davi como rei. E ele aqui se decidiu, ele teve coragem, ele teve o comprometimento, mas ele precisava de coragem. Ele precisava de coragem para colocar tudo aquilo que ele estava se dispondo a fazer em prática. E agora nós lemos alguns versos que são pesados. Ele fala sobre pessoas, ele fala sobre caluniadores, sobre bilhardeiros, sobre fofoqueiros, sobre pessoas más que estavam ao redor dele, alguns até dentro do seu palácio, que poderiam influenciar Davi ao invés de ser um bom administrador e um bom rei para aquele povo, ser um péssimo administrador e um péssimo rei para aquele povo. O que ele fez então? Ele teve coragem de não dar ouvidos a esse tipo de pessoas. Pessoas caluniadoras e bilhardeiras. Davi, ele escolheu não se relacionar com vigaristas, com trapaceiros, com enganadores. Esse ensinamento ele é muito importante para nós, porque às vezes a gente pensa que o nosso chamado de evangelistas nos leva a nos relacionarmos de forma íntima com todo tipo de pessoa. E eu não entendo, olhando para a palavra, que nós devemos agir assim. Nós temos que ter relacionamento com as pessoas e temos que evangelizá-las, levá-las ao entendimento correto de quem é Jesus, o que Jesus veio fazer, por que ele morreu na cruz, e que Deus as ama e que elas precisam se arrepender para serem salvas. Mas eu não preciso e não posso, de maneira nenhuma, abrir a minha guarda e ter essas pessoas tão próximas de mim a ponto de elas me influenciarem. Ao invés de eu influenciar elas, elas que me influenciarão, e ao invés de elas serem ganhas, eu que serei aquele que estarei me desviando da minha salvação. Davi, então, ele precisava de coragem, porque ele não queria se associar com gente de caráter duvidoso ou gente imoral. Quantos de vocês que são cristãos, que estão me ouvindo nessa noite, que ainda têm amigos chegados que são imorais? Quantos de vocês ainda aceitam brincadeirinhas imorais, piadinhas imorais, conversinhas imorais, até mesmo postagens no Facebook marcando vocês com assuntos que não podem mais dizer nada a respeito de nós, não podem se relacionar conosco? Eu já bloqueei algumas pessoas no Facebook, porque as pessoas não entendiam que agora as coisas eram diferentes. Como os irmãos sabem, eu fui jogador durante muito tempo, e no vestiário, eu tive que muitas vezes me levantar e tomar uma posição corajosa, dizendo que eu não aceitava determinado tipo de brincadeira. Felizmente, no meu primeiro ano como crente, como cristão, eu fui para Portugal e eu tive o prazer de jogar com o pastor Paulo Sérgio, que na época não era pastor ainda, mas que estava vivendo seus últimos momentos como um futebolista. E eu pude ver um cristão na prática, o jeito que ele lidava com essas situações todas, muitas vezes descabrosas e até inacreditáveis dentro de um balneário. E aquilo serviu para mim, para que eu pudesse me posicionar nos anos que se seguiriam. Coragem para muitas vezes dizer: chega, não quero mais, não posso mais, não é mais possível para mim conviver com você dessa forma. Ou você muda, ou nós precisamos nos distanciar. Davi teve esse tipo de coragem, porque senão ele ia ser influenciado na sua própria vida, mas também no seu governo. E aí quem ia sofrer ia ser o povo. Nós temos um chamado, nós agora não somos somente nós e Deus. Nós somos nós e Deus, mas Deus quer nos usar para sermos nós também e Deus para as pessoas. Não é somente um relacionamento meu com Deus, é um relacionamento meu com Deus para impactar vidas. E se eu não conseguir ter esse tipo de santidade e postura na minha vida, eu não conseguirei impactar ninguém, porque as pessoas verão as brechas que existem em mim. Salmo 1, verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não podemos mais compactuar com certas situações, nem com certos tipos
de pessoas, nós temos que sim levar uma palavra de esperança, sim levarmos a palavra de salvação, sim evangelizarmos, sim termos lidação, mas não a ponto de essas pessoas puderem se sentar do nosso lado, na nossa casa, e terem a liberdade que elas têm com quem não é de Deus, com quem não é cristão, com quem não quer saber das coisas do Senhor. Por odiar o pecado e a conduta de certas pessoas, Davi preferiu se afastar delas. Ele preferiu se afastar delas. Corajosamente, ele optou por não ter amizade ou comunhão com determinadas pessoas, porque essas pessoas não viviam segundo os padrões que ele considerava corretos, segundo os padrões do céu. Se ele conseguiu, certamente eu e você conseguiremos. Então, faça o mesmo, tenha coragem. Amém? Eu gostaria de partir para a conclusão dessa mensagem e refletir um pouquinho com vocês a respeito de algumas aplicações que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Mas antes disso, talvez na sua cabeça esteja passando aí alguns pensamentos como passaram na minha. Mas espera aí, parece que Davi foi perfeito. Ouvindo tudo isso, um homem que se decidiu, um homem que se comprometeu, um homem que teve coragem, um homem que vivia para Deus, que não queria estar com essas pessoas todas maldosas, né, e perversas. Parece que ele foi 100% de Deus, parece que ele foi 100% assertivo, parece que ele não pisou na bola em nenhum momento. E a gente sabe, olhando para a palavra, que isso não é verdade. Mas a verdade é que ele acertou mais do que ele errou. Ele acertou muito mais do que ele errou. A gente sabe que ele errou com a sua família, a gente sabe que ele cometeu adultério com Batseba, a gente sabe que ele não disciplinou seus filhos, a gente sabe que ele teve problemas com os seus generais e com algumas pessoas do seu exército, a gente sabe que ele andou fazendo algumas coisas que não são abonadoras. Mas se a gente olhar para a palavra, nós vamos ver um homem que reinou em Jerusalém por 40 anos. Nós vamos ver um homem que reinou sobre uma nação que foi a maior do seu tempo, a mais rica, a mais próspera, a mais abrangente, a mais influenciadora. Nós vamos ver um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que até hoje é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Portanto, mesmo com seus erros, ele agradou o Senhor. Mesmo com os seus erros, viva de uma forma que você agrade ao Senhor e ele possa olhar para você da mesma forma que ele olhou para Davi. Por isso, decida-se a ser uma pessoa sincera. Abomine a mentira e dentro da sua casa faça de tudo para proteger o seu coração. Chega de mentira, chega de trapaça, chega de enganação. Seja verdadeiro. Comprometa-se com a pureza e com a santidade. Não se corrompa por aquilo que seduz os seus olhos. Remova toda a forma de perversão e impureza da sua vida. Seja radical, seja radical. Não existe esse pensamento de que não tem nada a ver. Muitas coisas têm muito a ver e você precisa ter o comprometimento de se livrar delas. E por último lugar, seja prático e seja corajoso. Comece hoje mesmo a ser seletivo em tudo, seja nas coisas, seja nos interesses, seja nas pessoas. Amém? Só para recapitular, decida ser uma pessoa sincera, comprometa-se com a pureza e santidade, seja prático e seja corajoso. Comece hoje mesmo. Remova da sua vida tudo aquilo que não presta, para que você possa um dia também ser chamado um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Vamos ficar de pé?